Olá pessoal, eu sou o professor Fábio Favarin e nesse vídeo eu vou abordar o protocolo Ethernet, que na verdade representa uma família de protocolos da I3E da camada de enlace. Então, o protocolo Ethernet, ele representa então protocolos da subcamada LLC, que é Logical Link Control, que a gente viu no vídeo anterior, certo? E também da subcamada MAC. E na camada MAC ele representa, então, na verdade, todos os protocolos para diferentes tecnologias de comunicação da camada física existentes aí, definidos pela I3E, certo? Seja uma rede de 10 megabits mais antiga e as redes mais modernas que chegam aí a 100 gigabits. Então lá, vou pegar a figura aqui, lá na camada de enlace de dados, então a gente tem a LLC e a MAC, como eu acabei de falar. A camada LLC é a que permite, então habilita os protocolos das camadas superiores, principalmente da camada de rede, ser independente de meio físico. Ela que torna, então, faz tornar a camada de rede independente dos meios físicos. E a camada MAC é totalmente ligada com o meio físico. Tanto é que a camada MAC ela é implementada na própria interface de rede. Por quê? Como a gente viu, a camada MAC, uma das coisas que ela faz é o enquadramento propriamente dito e também faz o controle de acesso ao meio físico. Tá ok? Então, o protocolo Ethernet ele define o protocolo I3E 802.2 na camada LLC, independente do meio físico utilizado. Então, vou descer um pouquinho mais aqui. A subcamada MAC, ela representa o 802.3, são as redes cabeadas. Basicamente as redes de cobre, baseado em cobre, né? A gente viu na camada física, e as redes de fibra ótica. No cobre pode ser o par trançado, seus vários tipos, os cabos coaxiais e as fibras óticas, todas aí existentes. Certo? A gente pode transmitir nesses meios físicos usando outros protocolos da camada de enlace, mas aqui o objetivo agora é os protocolos da família Ethernet. Certo? Nas redes sem fio, a gente tem o protocolo 802.11 e nas redes sem fio de curta distância, as redes pessoais, que é o Bluetooth, então é representado pelo protocolo 802.15. Sendo que, pessoal, na 802.3, para cada tecnologia que é utilizada, por exemplo, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, sobre cobre, sobre fibra ótica, tem uma variaçãozinha. Já vou mostrar na sequência para vocês essa variaçãozinha em que são representadas por letras após do padrão. Nas redes sem fio é a mesma coisa. Com certeza vocês já ouviram falar, ou vocês já olharam no equipamento de vocês. Ele é compatível, peguem um notebook de vocês ou qualquer equipamento de vocês, vejam a especificação da interface de rede. Vai estar lá 802.11 e uma letrinha, ou várias letrinhas, para dizer com quais padrões que é compatível. Então os padrões que a gente tem aí comercialmente hoje ainda é o A, o B, o G, o N, o AC e o AX, certo? Esses são os padrões aí chamados aí, o nome definido pela I3E. No entanto, há nomes comerciais para as redes sem fio, né? O último padrão, que é o AX, é chamado de rede Wi-Fi 6, certo? Que é o nome que dá para dizer comercial e mais fácil para os humanos decorarem, né? Então aqui, como eu estava dizendo para vocês, o protocolo 802.3, ele representa todas as tecnologias aí de comunicação via cabo. Então, o 802.3U representa via cabo, par trançado, transmitindo aí no padrão Fast Ethernet, que é até 100 megabits, especifica a transmissão via 100 megabits. 802.3 especifica transmitindo dados a gigabit por segundo sobre fibra ótica. E o 802.3AB sobre cobre. Então, pessoal, não precisam decorar essa sopa de letrinhas aí, porque para vocês terem conhecimento como funciona, certo? Então, para cada tecnologia tem um protocolo específico, certo? Que pertence à mesma família. O que vocês precisam saber que transmissão de dados na camada MAC usando o protocolo Ethernet via cabos é 802.3, é a família 802.3. Via rede sem fio local, Wi-Fi,
que é mais conhecido aí, é 802.11. Bluetooth, 802.15. Temos mais especificações aí, mas a gente não vai entrar em detalhes. Na rede sem fio, pessoal, padrão A, B, G, N, AC e tal, tem uma seção em um módulo só sobre rede sem fio, que a gente não vai abordar na disciplina, porque é assunto lá da disciplina de redes 2. Tá ok? Então vamos agora aqui para o quadro. Se vocês lembrarem do vídeo anterior, o quadro de qualquer, como que eu digo, de qualquer protocolo de camada de enlace, ele tem um jeitão, ele tem um formato específico. Começa com um campo que delimita o início do quadro, um campo que é chamado de trailer lá, de finalização do quadro, né? E temos o meio ali, que são os dados e algumas informações, que normalmente informações de endereçamento e tipo. Então, o protocolo da internet é um protocolo simples, em questão de cabeçalho. Então, ele é formado, então, por um preâmbulo e um campo de delimitador de início de quadro, que é Start First Delimiter. Aqui, ele diz onde que inicia o quadro. Os primeiros, no caso do Ethernet, um byte representa esse campo de início de quadro. E os primeiros 7 bytes servem para o dispositivo receptor, digamos, acordar, sincronizar, para saber que está vindo quadros ali para eles processar. Então é uma sequência de bits ali, certo? Correspondente a 7 bytes, que serve para o receptor sincronizar, para se preparar para receber um quadro. Certo? E vai ter o campo de início de quadro, isso que não faz parte do quadro. E o que faz parte do quadro? Toda essa outra parte aqui, que é o endereço físico, o endereço MAC de destino, endereço MAC de origem, o tipo, ou pode ser o comprimento, nas versões anteriores do protocolo Ethernet, os dados, que é a PDU da camada superior, ou seja, é o pacote propriamente dito lá da camada de rede, e o campo de verificação de erros, certo? Que é o Frame Check Sequence. E depois disso daqui, pessoal, teria ainda um campo de fim de quadro que não aparece aqui, certo? Que não faz parte do quadro. Tá ok? Vamos ver, então, uma coisa que eu esqueci de falar aqui para vocês. O tamanho do quadro, ele tem um tamanho mínimo e um tamanho máximo, certo? O tamanho mínimo de um quadro é de 64 bytes, ou seja, tirando esses 14 bytes iniciais aqui, então são 6 bytes de endereço MAC de destino, 6 bytes de origem, 2 para o campo tipo, o campo de dados, então, ele tem que completar para dar no mínimo de 64 bytes, certo? Por que 64 bytes, no mínimo? Porque já foram feitas pesquisas publicadas aí, comprovadas, que para detectar, pelo menos, distinguir entre um quadro válido e ruídos que possa ter numa rede aí, tem que ter 64 bytes. Tá, mas se eu quero enviar só um byte de dados, 2 bytes de dados, como que eu faço? Não envio? Não, então se preenche o restante com o que se chama de pad. Enche com algumas informações ali, que é chamado de pad, que é só de preenchimento das informações. Certo? Então o endereço MAC de destino serve para identificar para quem vai ser enviado esse quadro, de origem quem está originando esse quadro. E o campo tipo serve para dizer qual é o protocolo da camada superior que está sendo enviado, que pode ser o IPv4, IPv6 ou protocolo ARP, que a gente vai ver daqui a pouco o que é esse ARP. Então, se fosse IPv4, ia estar lá preenchido ali com 0x800, que é um número hexadecimal. O IPv6, 0x86DD e o ARP 0x806. Vocês não precisam, 0x é para identificar que é um hexadecimal. Vocês não precisam decorar esses números, é só para vocês saberem como funciona. Então, se a gente for lá no Wireshark, capturar, daqui a pouco a gente vai capturar um pacote lá, um quadro, melhor dizendo, a gente vai ver que o que tem no cabeçalho é só isso daqui, ó. Só vai mostrar isso para nós, esse campo de cabeçalho e os dados. Por quê? Como eu falei, o preâmbulo não faz parte do quadro, ele serve só para sincronizar o receptor e dizer onde inicia o quadro, e tem o campo de
de checagem de erros, ele faz parte do quadro? Faz. Só que é usado pelo sistema operacional para ver se não teve erros aqui, certo? Porque se teve erros, ele vai descartar. Se não teve erros, ele vai processar. Então, no caso, se não teve erros, ele vai entregar isso daqui e lá vai ser visto pelo Wireshark. Então, daqui a pouco eu já mostro para vocês na prática. Então, eu quero só primeiro falar sobre o endereço MAC. Beleza? Então, vamos continuar aí. Então, para ver se até aqui vocês, que eu sempre recomendei que vocês façam essas atividades, para ver se vocês estão lendo e compreendendo. Então, vamos fazer juntos. Qual é a parte do quadro internet que usa um pad para aumentar o campo de quadro para pelo menos 64 bytes? É o campo de dados, né? Se a gente voltar aqui, o único campo que é variável é o campo de dados. Porque os endereços são fixos em 6 bytes e o tipo ou o comprimento em 2 bytes. Então, aqui que eu vou variar, certo? É o campo de dados. Qual é a parte do quadro internet que detecta erros no quadro? É o campo FCS, que vem do inglês, Frame Check Sequence, ou sequência de verificação do quadro. Então, isso vai depender, pessoal, do algoritmo aí de verificação de erros. Então, a gente vai ver lá, como eu já falei no vídeo anterior, na camada de transporte, a gente vai ver como se faz usando aí a técnica de checksum, ou soma de verificação. Tá, na questão 3, qual parte de um quadro Ethernet descreve o protocolo da camada superior encapsulado? Ou seja, naquele campo tipo, o que vai estar? Qual é o campo? O campo tipo que vai dizer qual a informação, se é o IPv4, IPv6 ou WARP. Então é o Ether Type, que eu acabei esquecendo de falar que podia ser chamado também de Ether Type. Qual parte de um quadro Ethernet notifica o receptor para se preparar para um novo quadro? É o campo, lá aquele início, que é o preâmbulo e o delimitador de início de quadro. É o preâmbulo, que aqui está mal traduzido, né? Para introdução. Aqui até foi traduzido certo, aqui introdução. Qual subcamada do link de dados? Até deixa eu anotar aqui para notificar a Cisco. Atividade 7.1. Tradução. Preâmbulo. Item 4. Introdução. Então já vou deixar aqui para notificar depois lá o suporte da Cisco que tem erro. Qual subcamada de link de dados? A outra tradução é enlace de dados, né? Então, já vou colocar aqui item 5, link de dados. Como vocês podem ter visto, tem muitos erros de tradução esse material aí. Então, qual camada de enlace de dados controla a interface de rede através de drivers de software? Ou seja, está implementado no software, não no hardware, não na placa de rede. Então, é camada LLC, né? Que é a parte que implementa a parte de software. Então, qual camada, subcamada de link de dados ou de enlace de dados trabalha com as camadas superiores? Nem preciso mais ler o resto, né? Para adicionar informações de aplicativos para entrega de dados a protocolos de nível superior. Então, já diz, camadas superiores é camada LLC também. O que é uma função da subcamada MAC? Fazer o controle de acesso ao meio físico? Sim ou não? Sim, né? Porque a camada MAC está totalmente ligada ao meio físico. Se for um meio de cobre, é um tipo de colocar usado no meio físico. Se for sem fio, é outro meio. Então, ela que controla o acesso ao meio físico. A camada de MAC também que vai fazer a verificação de erros? Também, porque cada protocolo aí, se for sem fio, é um jeito de verificar. É um algoritmo que está sendo usado. Na cabeada, pode ser outro algoritmo. Usa as técnicas de CSMA-CD e CSMA para oferecer suporte à tecnologia Ethernet? Também, né? Porque CSMA e CSMA-CD e CA, na verdade, são formas de controle de acesso ao meio físico. Daí que comunica entre os softwares das camadas superiores? Não, é LLC. Permite que vários protocolos da camada 3 usem a mesma interface de rede e mídia, ou seja, o mesmo meio físico? Também não, é LLC que torna isso, dá para dizer, independente de meio físico, né? Então, vamos ver se acertamos ou não. Tá aí, acertamos as 7 questões.
Pessoal, isso que é primordial que vocês leiam o material e façam essa verificação do entendimento de vocês. Se vocês erraram alguma coisa, voltem e leiam aquele conteúdo que vocês erraram, certo? Se vocês quiserem verificar as respostas corretas, é só colocar o mostrar passo a passo que ele vai dizer as respostas corretas. Mas o ideal é que vocês acertem tudo após terem lido o conteúdo. Então agora, a gente viu que faz parte aí do quadro internet, endereço MAC de origem e MAC de destino. O que é o endereço MAC? Então o endereço MAC é um endereço que tem, então, 6 bytes, né? Estava dito lá, 6 bytes, que equivale, então, a 48 bits. Por quê? Então, para quem tem dificuldade com endereço binário, com numeração binária e hexadecimal, sugiro, como coloquei no material, que vocês leiam o conteúdo do módulo 5, que tem uma revisão sobre isso, certo? Aqui, ó, sistemas de números. Vai falar sobre binário, decimal e hexadecimal. Então, número hexadecimal, um algarismo em hexadecimal, ele representa os 6, é formado por 6 algarismos diferentes, que vai de 0 até 9, de A até F. Então, o sistema decimal vai de 0 a 9, certo? Então, num único dígito vai de 0 a 9, no hexadecimal vai de 0 a 9, depois de A até F, certo? E para representar 16 dígitos diferentes, ou 16 algarismos, eu preciso de quantos bits? Então, se a gente fazer uma combinação aí, que em cada posição eu consigo representar apenas 2 bits, né, o 0 e o 1. Então, quantos bits, a combinação de quantas posições, ou quantos algarismos aí, em binário, serão necessários para representar 16 números diferentes, 16 dígitos diferentes? Se vocês combinarem tudo aí, vão ver que vai dar 4, né? Por quê? Aqui é 4, aqui. Se a gente for ver, tem 4 números binários. Por quê? 2, só pode, é lá de combinação, lá na matemática do ensino médio. Se eu tenho dois algarismos diferentes, que eu posso usar em cada um e com repetição nas outras posições, eu posso então ter 2 elevado a 4, que vai dar 16. Certo? Então, a combinação simples aí, preciso 2 elevado a 4 para dar 16. Então, 4 bits são necessários. Beleza? Então, se eu tenho 6 algarismos em hexadecimal, cada algarismo hexadecimal representa 4 bits, então eu vou ter 48 bits no endereço hexadecimal. Certo? Então, está aqui escrito 48 bits. Da onde que sai esses 48 bits? Então, porque eu tenho aí 6 bytes, certo? 6 vezes 8 também dá 48. Esse endereço MAC aí, pessoal, ele é dividido em 2 partes. Então aqui está mostrando cada endereço hexadecimal aqui, se eu pegar os 12 dígitos em hexadecimais, certo? Então aqui cada um deles dá um byte, formando 6 bytes lá. Mas o que eu quero mais chamar a atenção de vocês é essa parte aqui. Um endereço hexadecimal, então a primeira parte, a metade dele exatamente, representa o fornecedor ou fabricante da interface de rede, certo? Esse fabricante, então, eu tendo posse aí dos primeiros 24 bits, ou os primeiros 6 algarismos aqui, em hexadecimal, que são 12 no total, né? Antes eu falei 6 no total, é 12 no total. Eu tendo posse aí dos primeiros 6 algarismos, os 24 bits aqui, eu consigo definir quem é o fabricante daquela interface de rede. E os últimos 24 bits servem para identificar o número de série de cada fabricante. Então, pensando na mesma lógica lá, se eu tenho aqui 24 bits, em cada posição eu posso ter 0 ou 1, fazendo a combinação simples, eu tenho 2 elevado a 24 fabricantes, ou I diferente, certo? Que é um identificador único de organização, não sei pronunciar em inglês aqui. E aqui eu tenho o número de série de cada fabricante, para cada UI. Então, cada UI aqui pode ter 2 elevado a 24 dispositivos de interface de redes fabricadas. Se vocês colocar 2 elevado a 24, não é um número tão grande assim. Até poderia pegar a calculadora aqui, deixa eu pegar a calculadora. Só mostrar para vocês, então, 2 elevado a 24, cadê o elevado aqui a 24?
Qual o número que vai dar aqui? Não é um número tão grande assim, ó, 16 milhões. Então, temos muito mais de 16 milhões de interfaces de rede. Só se pegar, e cada celular tem uma interface de rede sem fio. Então, só um fabricante tem muito mais, fabricou muito mais do que isso de interface de rede, muito mais. Então, cada fabricante, para ele fabricar uma interface de rede, ele tem que ser detentor de uma UI, uma ou mais, certo? E quem define, atribui esse número aqui para cada fabricante, que seja um novo fabricante, os existentes que precisem mais, fabricar mais interfaces de redes, é a I3E, porque a I3E é que define, então, aí os padrões, né? O protocolo da internet, I3E 802.2, é ela que define, certo? É ela que atribui para as organizações. Então, se eu pegasse aqui, ó, pegar esse endereço aqui, ó, está dizendo ali que a I3E atribui a Cisco ao UI0062F. Será que é verdade? Vamos provar que sim ou que não. Se eu botar aqui no Google, tá, pessoal? Google. Só vou mostrar para vocês. Eu quero saber se é verdade ou não. Então, bota lá no Google Mac Vendor Lookup. Vendor em inglês aí. Se botar em português também vai achar. Vai aparecer uma série de sites que informam para nós vendedores. Pode pegar qualquer um, primeiro, segundo, qualquer um. Vou pegar o segundo aqui. Qualquer um. Para mostrar. Eu peguei o segundo aqui para mostrar que não é só o primeiro que responde. Então eu coloquei aquele endereço MAC. A partir desses primeiros 6 algarismos aqui, os 6 dígitos, você consegue dizer qual é o fabricante. Certo? Então, e aqui é o número de série desse fabricante. Mas será que a Cisco só tem esse endereço MAC aqui? Não, a Cisco, aqui não vai mostrar nessa página, mas tem página que a gente mostra, uma tabela de todos os fabricantes, certo? Então, na I3E mesmo tem uma tabela que contém todos os fabricantes. E é essa tabela que o Wireshark lá tem internamente. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou iniciar a captura de pacotes no Wireshark. Eu não estou, tá vindo pacotes aí no meu Wireshark, eu não estou acessando nada especificamente, mas eu tenho aí a aplicação para fazer a sincronização de dados com a internet, tá? Acho que deve estar ligado aí, não sei se está ligado, acho que não. O aplicativo do WhatsApp e tal, não está ligado não. Mas tem outros aplicativos que estão executando aí na minha máquina. E está vindo pacotes para a minha máquina, certo? Eu vou parar a captura aqui, vamos fazer uma pequena análise aqui. Eu vou filtrar, tem o ponto 32. Opa, ip.addr, vou pegar e filtrar pelo IP da minha máquina. Como que eu sei o IP da minha máquina? Como eu estou no Linux, né? Uso esse comando ipAddr. Para quem está no Windows aí, usa o ipconfig. O ipconfig retorna, no caso Windows, aí o IP e outras informações, DNS, entre outras coisas, e também o endereço MAC. Então aqui, ó, se eu olhar o endereço MAC da minha máquina, é esse daqui. O IP é esse daqui, certo? Só colocar aqui do ladinho aqui para vocês verem. Só fechar aqui. Tá, aqui, pessoal, eu filtrei aqui, aparecem alguns pacotes aqui, certo? Aqui é pacote, olhando aqui, eu vi que é pacote de finalização de sessão lá do protocolo TCP. Isso a gente vai ver lá na frente. Então, se a gente olhar aqui no Wireshark, de baixo para cima, como eu falei para vocês, aqui a gente tem, então, a protocolo camada de enlace, certo? O primeiro, na verdade, não faz parte da camada. Mas aqui é camada de enlace, camada de rede e camada de transporte. E não tem a camada de aplicação aqui, porque faz parte do protocolo TCP, que é para no caso aqui é de encerramento de conexão. A gente vai ver isso aí na próxima, quando chegar na camada de transporte. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, então, pegar o endereço, a camada de enlace e ver o cabeçalho da camada de enlace. Olha que tem aqui endereço MAC de destino, de origem e o tipo, ó, 00x0800, que identifica que é o IPv4. Como que o Wireshark sabe que é IPv4? Porque é padrão, 0x0800, ou 0x800, né? Que os zeros à esquerda aqui não importa. É o IPv4, certo? E olhem aqui, ó, tá? O endereço MAC de destino, ele está aqui, 9C-B6-D0, que é o endereço MAC da minha interface, certo? E o de destino aqui é endereço MAC de alguma coisa aqui,
Se é do meu, deve ser do meu roteador. Beleza? Então, aqui pode aparecer o RiveNet, que é o fabricante da minha placa de rede, a placa de rede do meu equipamento. Aqui eu tenho um notebook da Dell, mas não é a Dell que fabrica essa placa de rede. Então vamos pesquisar lá no site, só para mostrar para vocês. Eu vou pesquisar por aquele... Não mudou? Não copiou ali? Não copiou. Deixa eu tentar copiar de novo. Copiar aqui. Agora foi. Ó, Rivet Networks. Então, se você olhar lá no Wireshark, deixa eu pegar aqui o Wireshark de novo. Está aparecendo Rivet Networks. É uma abreviação que o Wireshark colocou. Então, como que o Wireshark sabe que é? Ele traduziu para esse nome? Porque tem uma tabela gigante fornecida pela I3E de todos os fabricantes de rede naquele momento. Beleza? Daí que saiu. E aqui então está o endereço MAC de origem e destino. Beleza, pessoal? Então vamos lá agora para o material. Então, como que se dá o processamento dos quadros? Então, vamos ver essa animação aqui. Então, digamos que esse equipamento aqui, esse computador aqui, quer enviar quadros ou mensagens aqui para esse host 3, host 1 para o host 3. Então, o que ele vai fazer? Ele vai montar o quadro, certo? Vai colocar o endereço de IP de origem, de destino, mas principalmente o endereço MAC de origem e de destino. Então, digamos que o endereço MAC de destino é o CCCCC, que é esse cara aqui, o H3. Então, esse equipamento aqui é um hub aqui, digamos que ele mandou mensagem para todo mundo. Certo? Ou esse equipamento não sabia quem que era aquele equipamento, o endereço MAC CCCCC. Então o que ele faz? Ele manda para todas as portas, todos os hosts, ao receberem esse quadro aqui, vai examinar o endereço MAC de destino. Se for para eles o destino, o endereço MAC que estiver no quadro de destino for equivalente ao que está gravado na interface de rede, o sistema operacional vai processar. Se não for, ele vai descartar. Então, no caso, quem tem endereço MAC CCCC H3, é só o H3 que vai processar. Deixa eu apertar o botão errado aqui. Vou dar um pause que está ali para ele. Então, aqui o H3 vê que é para ele vai processar. Os outros vão ignorar, vão descartar. Quem vai descartar, na verdade, é o sistema operacional. Então, é por isso que o Wireshark, que eu falei para vocês aí, a gente tem que colocar ele no modo promíscuo. Para quê? Para que o sistema operacional também processe os pacotes que não são destinados para ele. O que é processar? Pegar e entregar para o Wireshark para a gente poder analisar os quadros. Beleza? E só pode fazer isso por padrão dos sistemas operacionais, quem é administrador daquele sistema operacional. Ou tem o perfil de administrador. Tá ok, pessoal? Então, agora um conceito, lembra lá que a gente viu sobre os destinos de um pacote? Que pode ser unicast, multicast ou broadcast. Então, unicast quando tem um único destino, multicast quando é um grupo de destinos, e o broadcast que é todo mundo, digamos, que está na rede, que é o destinatário. Então, como que funciona? O endereço MAC, quando é o destino, é uma única interface de rede, vai estar lá no quadro o endereço MAC da interface de rede de destino, certo? Então, vamos ver aqui como que funciona. Então, aqui está mostrando um envio de um quadro unicast para um equipamento, certo? Como que faz? Como que funciona? Então, o endereço MAC é colocado aqui no destino e chega, então, lá no servidor, beleza?
E, como foi mostrado antes, é só o servidor que vai processar. Nesse caso aqui, a gente vai ver daqui a pouco, o switch, ele analisa o endereço MAC também para ver em qual porta que está conectado o equipamento com esse MAC. Então, a gente vai ver como que funciona. Tá, e eu pergunto para vocês aqui, como que a camada de enlace, ao criar esse quadro para colocar o endereço MAC de destino, consegue descobrir o endereço MAC de destino? Como que ela vai fazer isso? Então, o endereço MAC de origem é simples, né? Ou relativamente simples. Basta o sistema operacional que acessa então a informação na na interface de rede, que está gravada na memória ROM aí dessa interface de rede, ele lê essa informação e é colocado então no quadro como endereço MAC de origem. E o destino? Como que eu descubro? Se eu sei só o endereço IP de destino. Então há um processo chamado de processo ARP, que é Address Resolution Protocol, que é um protocolo que é enviado pela rede, certo? Para todo mundo pela rede em broadcast. Esse processo ARP, então, enviado em broadcast, certo? E todo mundo que está na rede vai receber essa mensagem. E essa mensagem ela contém o quê? Basicamente, assim, ó, grosso modo, perguntando: quem é o IP 192.168.1.200? Quem for esse IP 192.168.1.200 vai responder: eu sou. Quando ele responde que eu sou, digamos assim, né, a grosso modo, vai ter no endereço MAC de origem, vai ter o endereço MAC dele, certo? Então ele vai responder, todo mundo vai receber, mas ele vai responder só para aquele que enviou. A partir disso, então, o emissor sabe quem que é o endereço MAC de origem, porque vai vir dentro do quadro. Então vamos ver então agora quando uma mensagem em broadcast. Então digamos que o endereço, eu não sei, né, quem é endereço unicast, né, MAC de unicast, o endereço da interface de rede, eu vou usar o protocolo ARP para descobrir. O ARP vai mandar uma mensagem em broadcast. Qual que é o endereço MAC de broadcast? É o endereço F, tudo F. Ou seja, todos os bits estão em 1 no endereço MAC. Os 48 bits são 1, que resulta em F. Então, quando o dispositivo aqui for um switch, recebeu essa mensagem, todo mundo na rede, não importa se é um switch ou um hub, vai receber essa mensagem. E todos que receberem a mensagem que é para broadcast, eles vão processar, certo? Essa mensagem. Então, o sistema operacional de todos os equipamentos vai processar quando a mensagem é broadcast, para ver se aquela mensagem é útil ou não. No caso do processo ARP, vai vir aqui, você é o endereço IP tal aí, ele vai responder, eu sou o endereço IP tal, meu endereço MAC é esse. Certo? Ele não vai retornar só para a origem, porque o endereço de origem está aqui, né? Então ele vai criar um pacote para a resposta ARP para responder aqui o endereço MAC. Beleza? A gente vai ter na nossa prática da semana, vai ter um pouco mais sobre isso, sobre o ARP, vamos capturar pacote ARP, a gente vai ver sobre tabela ARP, como funciona. Beleza? E temos o endereço multicast. Tá aqui, eu não abordei aqui, tá, pessoal? Meio que passei por cima, que o endereço IP de destino também tem que ser endereço de broadcast. Mas o endereço de broadcast a gente não viu ainda, a gente vai ver a camada de rede para frente. Eu falo que o endereço de broadcast tem o destino, o IP também tem que ser um broadcast. E o multicast? O endereço multicast é um grupo, certo? Lá na camada de rede, endereço IP, tem um grupo uma faixa de endereço IP, tanto na versão 4 como na versão 6, que é reservado para multicast, para grupos de multicast. E como que então, como que eu sei, olhando só o endereço físico, que a mensagem é para um grupo e não é broadcast nem unicast, é pelo endereço MAC. Como que se sabe que é o endereço MAC? Então, se é lá na endereço IPv4, a gente não vai entrar em detalhes agora, mas lá na camada de rede, vocês vão ver lá que o endereço MAC sempre tem essa faixa aí reservada, certo? Que é 224.0.0 alguma coisa até 239, então se tiver esse IP versão 4,
é multicast. Se for no IPv6, a gente vai ver lá que se tiver o endereço FF00 e depois não importa o que seja, é multicast também. E o multicast na camada, como que eu sei que é um multicast? Pelo endereço MAC. Então, o endereço multicast vai estar 01005E, identifica que é um endereço de multicast, certo? E o restante aqui, pessoal, ele é completado, os últimos 24 bits, com o endereço IP, com parte do endereço IP, certo? Eu não vou detalhar aqui como que é composto o restante, o endereço dessa outra parte aqui, certo? O MAC de origem, de destino, eu não vou detalhar, mas basicamente você pega os bits, os últimos bits aí do endereço IP, se for a versão 4, e é colocado aqui, o endereço IP do grupo de multicast, tá ok? É só para vocês conseguirem diferenciar um do outro. Então vamos continuar aqui. Então, pessoal, agora tendo a noção do quadro, o endereço MAC, formado por 48 bits, a gente tem o endereço MAC para um quadro unicast, um multicast e um broadcast. A gente vai ver como que funciona o switch. Que o switch então, é um dispositivo de camada 2, da camada de enlace, porque o switch só processa até a camada de enlace, e como que ele fornece então uma comunicação ponto a ponto. Como que então está vindo um quadro por uma interface, por um conector lá, para uma interface do switch, e ele destina para outra interface apenas, e não para todas como acontece com o hub. Então ele usa para isso o endereço MAC. Para isso tem uma série de procedimentos ou de processos, etapas aí que o switch para funcionar. Isso, o switch para funcionar ele é baseado na tabela MAC, certo? Daí tem, se a gente vai ver mais para frente, aí tem umas tabelas diferenciadas, o tipo, como é implementado no hardware, pode mudar. Mas a grosso modo, aí, então, a parte teórica se chama de tabela MAC, certo? Então, inicialmente, quando você liga um switch, essa tabela MAC, ela está apagada. Você liga um switch, o switch não sabe qual equipamento está ligado em cada uma das portas. Então a gente está olhando aqui, visualmente, a gente consegue saber, ó, porta 1, esse switch tem 4 portas. E aqui de forma simplificada, só temos aqui 4, 8, 16 bits, né? E o endereço MAC lembra que tem 48 bits, certo? Ou 12 algarismos, aqui só tem 4. Mas só para representar aqui, então na porta 1 está ligado a máquina A que tem esse endereço MAC. A B, que tem esse endereço MAC na sua interface de rede, a C e a D. Mas quando se liga o switch, digamos que vem um quadro da máquina A e o destino é para 000B, ou seja, para a máquina B. O switch não sabe que a máquina B está aqui, como que ele vai aprender? Ele consultaria a tabela MAC para saber aonde colocar. Então, como se ligou o switch agora e está vazio, então o switch tem que aprender onde está cada conectado, ou seja, quem está conectado, qual interface está conectada a cada porta. Então, você ligou só inicialmente essa tabela, certo? Como que ele vai funcionar? Então, aqui tem uma animaçãozinha aqui, a gente vê como que funciona. Então, quando um switch recebe um quadro por uma porta, ele vai aprender. Vai aprender o quê? O endereço MAC de origem. Então, se ele está recebendo um quadro por essa porta que veio desse equipamento, o nome do equipamento para o switch não importa, importa o endereço MAC de origem, que é o 000A. Então, ele sabe, se está recebendo pela porta 1, qualquer quadro que a origem é 000A, ele aprendeu. E na porta 1 está o 000A. Mas o destino é o 000D. O destino está aqui na tabela MAC? Não está. Então, ele vai ter que aprender, descobrir de onde que está. Como que ele vai aprender? Ele vai fazer uma inundação, ou um broadcast, mas o correto aqui é inundar um quadro em todas as portas, certo? Então, o MAC de destino é o 00D, ou seja, é um endereço de unicast.
mas ele não sabe em qual porta que estava conectado. Então ele vai ter que mandar para todas as portas, menos para que ele recebeu. Se ele recebeu por aqui, ele não vai mandar de volta para cá, certo? Que não poderia estar nessa porta. Então ele vai mandar para todas as portas onde estiverem equipamentos ativos, que tiver comunicação. Se uma porta não está ligada a nada, ou se está ligado a algum equipamento e esse equipamento está desligado, ele não vai mandar para cá, certo? Porque não adianta mandar para um equipamento que está desligado, então não há comunicação. Tá ok? O que vai acontecer, pessoal? Ele vai responder, mandar essa mensagem para cada uma dessas portas, perguntando quem é o 0D, certo? Então, se for o 00D, quem for vai ser só o PCD, ele vai responder. Beleza? De quando esse cara aqui responder, ele vai aprender, que é o processo de aprendizado. Então, quando ele vai responder, sempre que recebe, então o switch, sempre que ele recebe um quadro, ele aprende. Então, aqui vai ser enviado, ó, você é o 000D? E não vai ser, certo? Então, ele vai responder para todo mundo. Beleza? Então, como está aqui, ó, o switch encaminhará o quadro por todas as portas, exceto na de entrada. Isso é chamado de unicast desconhecido. Então, o que o switch faz a primeira vez? Receber um quadro. Se ele não sabe o destino, ele vai mandar para todo mundo. E aquele que for o destinatário vai responder. Eventualmente, ele vai responder aquele pacote e vai, então, o endereço MAC vai ser apreendido e colocado na tabela MAC. Certo? Até aqui tudo bem? Daí depois a gente tem a fase que a gente pode ter da filtragem, certo? Digamos aqui nesse cenário aqui. Então a gente tem o MAC destino é o 000A, de origem é o 000D, igual antes. Já estão na tabela MAC. Então já está preenchida a tabela MAC, certo? E digamos se o A quer mandar uma mensagem, agora está ao contrário, né? O D quer enviar uma mensagem para o A. O que o switch vai fazer? Consultar o 000A, está na tabela MAC? Tá. Em qual porta? 1. Então ele vai pegar esse pacote que é unicast, ou esse quadro, né, que é unicast, vai encaminhar aqui. Beleza? Então aqui só para mudar aqui qual é o PC. Então aqui, ó, vem o pacote e chega aqui, tem uma entrada e vai chegar no destino. Então a filtragem ele vai ver se está aqui, você vai encaminhar. Ok? E a resposta, naturalmente, vai estar já na tabela MAC e vai ser encaminhado para o switch. Beleza, pessoal? Será que vocês entenderam mesmo? Tem um vídeo explicando isso daqui, mas será que vocês entenderam mesmo? Tem uma atividade que é muito interessante. Tem, na prática da semana, eu solicito que vocês façam algumas dessas aí para vocês compreenderem o funcionamento do switch. Eu vou fazer uma ou duas vezes aqui só para fixar como funciona. Isso aí é importante vocês fazerem. Então aqui são duas perguntas. Primeiro perguntando para qual porta vai ser encaminhado o quadro e depois pergunta algumas informações se são verdadeiras ou não. Então aqui, cada vez que a gente colocar em novo problema, ele vai aparecer um cenário diferente, certo? Você pode ver que muda o quadro e a tabela MAC. Então muda com a origem e destino. Então eu vou colocar aqui qualquer novo problema aqui, ó, vamos pegar aqui um aleatório, pode ser 0 aí, qualquer um, vamos pegar esse aí que parou aí mesmo, até porque a tabela MAC está vazia aqui, vamos ver como que funciona. Então, primeira coisa, a gente tem que analisar o quadro, endereço MAC de destino, porque ele pergunta para onde o quadro vai ser encaminhado, então a gente precisa saber o destino. O endereço MAC de destino é o 0D. 0D está na tabela MAC? Não está. Se não está, o quadro vai ser inundado para todas as portas onde tiver equipamento ligado, menos a que está recebendo. Então, 0E está ligado a um hub aqui, que está ligado à porta FA9. Então, ele recebeu pela porta 9 e vai mandar para todas as outras portas esse quadro. Como ele não sabe em qual porta está, né, porque não está na tabela MAC, ele vai mandar para 7, para 5, para 3 e para 1. Então, 1, 3, 5 e 7. Será que está certo? Vamos já verificar aqui. Já vai dizer, ó, na pergunta 2, então quer dizer que a 1 já está certo. Só vou tirar uma aqui só para vocês verem. Ó, se eu tirar uma aqui, ó, na pergunta 1, porta que você selecionou não está correta. Então está faltando alguma coisa. Então aqui já está certo, né? Eu já mostrei, então aqui está. Agora vamos responder a questão 2. O switch encaminha o quadro. Quando o switch encaminha o quadro, quais informações são verdadeiras?
Tá? O switch adiciona o endereço MAC de origem, que atualmente não está na tabela de endereços MAC. Então, a origem é o 0E. O 0E está na tabela MAC? Não. Então, se não está, ele vai adicionar. Então, é correta essa informação. O quadro é um quadro broadcast? Não é broadcast, nem precisa ler o resto, né? Não é broadcast, porque o destino é 0D, certo? Broadcast teria que ser FFFFFF, ali no caso, né? É um quadro unicast, será enviado somente para a porta específica? Tá, era um quadro unicast. Foi enviado para uma única porta aqui, só para a porta onde está ligado o 0D, que seria a porta 7? Não, não foi ligado só ligado na 7, foi enviado na 7, na 5, 3 e na 1. Então não está correto essa afirmação. É um quadro unicast, será inundado em todas as portas? Sim. Leia-se em todas as portas ativas, tá? Seria completar mais todas as portas que tem equipamento ligado. Porque o que não tem nada ligado, ele não vai mandar mesmo. O quadro é um quadro unicast e será descartado no switch? Não. Quando que ele seria descartado? Se o endereço MAC de destino não tivesse aqui na figura, certo? Se tivesse uma outra coisa, 1A, por exemplo, 1B, não está aqui na figura, certo? Daí sim vai ser descartado, porque o switch recebeu o quadro, ele inundou em todas as portas e não teve uma resposta. Então o quadro vai ser descartado, porque não está conectado no enlace local, certo? Então vamos verificar se está certo, ó, correto. Beleza, pessoal? Então, é bom vocês fazerem isso aqui várias vezes para compreender essa parte aí do switch, do funcionamento do switch. Então, eu coloquei na atividade prática da semana, vocês fazerem 5 vezes. Então, o que vocês vão fazer na atividade prática? Vão fazer isso daqui 5 vezes para diferentes cenários, vão mostrar, verificar aqui, vão fazer um print da tela, quiserem só capturar essa parte aqui, beleza? Ou dar um print inteiro da tela de vocês e vão colar lá no relatório. Tá ok? Vamos fazer mais um novo problema aqui para ver o que vai dar? Vou pegar esse que deu aqui e pronto. Então, olha aqui. O quadro, o destino é o 0B, certo? O 0B está na tabela MAC? Também não está. Para onde o switch vai encaminhar o quadro? Para todo mundo que não seja a origem. Então, está vindo pela 0D, vai mandar para todas as outras. 9, 5, 3 e 1. 1, 3, 5 e 9. Vamos ver se está certo essa primeira parte? Ó, já está certo, que está falando da pergunta 2. Então, vamos na pergunta 2. Na pergunta 2, o switch adiciona o endereço MAC de origem, que atualmente não está na tabela MAC. Então, a origem está aqui, ó, 0D. 0D não está na tabela MAC? Não está. Então, vamos adicionar na tabela MAC. O quadro é um quadro broadcast, será encaminhado para todas as portas? Não é broadcast, porque é unicast, né? Por que eu sei que não é broadcast? Porque não está escrito FF aqui. É unicast, será enviado somente para a porta específica? Também não. Por acaso a resposta vai ser igual antes, né? Também não. Por quê? A porta específica seria se já tivesse na tabela MAC, mas como não está, vai ser colocado em várias portas. Então aqui só vai estar correto quando tiver só uma porta sinalizada aqui. É um quadro unicast, será inundado em todas as portas? Sim. O quadro unicast será descartado? Vamos ver aqui. O 0B. O 0B está aqui. O 0B existe no cenário, né? Então não vai ser descartado. Beleza, pessoal? Então, no caso que eram cenários diferentes, mas as respostas foram iguais. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Endereço MAC, ó. Destino FF, é um broadcast. Então, observem que o endereço MAC é broadcast? Sim, o broadcast não vai estar na tabela MAC. Então, por definição, o broadcast vai para todas as portas. Então, se veio do 0B, vai para 1, ou para a porta 3, vai para a porta 1, não vai para a porta 3, para 5, para 7 e para 9. Certo? Então, deu que está certo a primeira questão. Agora, o switch adiciona o endereço MAC de origem à tabela MAC. Origem é 0B. A 0B já está na tabela MAC, então não vai adicionar. É um quadro broadcast? É. E aqui é um quadro unicast, não é quadro unicast. Então, já posso pular. Beleza? Então, mais uma resolvida. Então, vocês têm que fazer isso daqui várias vezes para compreender a resposta correta. Tá ok?
Daí, finalmente, os switches, eles funcionam basicamente de duas formas. Tem duas formas de funcionamento do switch. Isso depende do switch que você vai comprar e o que você precisa. Então, temos o switch que é classificado como Store and Forward e o switch chamado de Cut Through. O switch Store and Forward, o que ele faz? Ele primeiro recebe todos os bits do quadro, certo? Inclusive o campo de verificação de erros, que é o último campo. Ele recebe todo esse quadro, ele processa o quadro. Se não tiver erros, ele vai encaminhar, certo? Na verdade, vai para a fila para ele encaminhar para outra porta. Beleza? Porque o switch, ele caminha, digamos, ele recebe pela porta 1, vai ter que enviar os dados para a porta 4. E pode ser que na porta 2 está recebendo quadros, já tendo enviado também para a porta 4. Então, você já não pode imediatamente enviar pela porta 4, tem que entrar numa fila. Mas o switch só vai fazer isso se não tiver erros. Então, ele vai receber, verificar se não teve erros e armazena e coloca lá no buffer, na porta de saída daquele switch, certo? Se for na porta 4, eu vou colocar lá, vai ficar aguardando aquela porta estar livre para ser enviada. Beleza? E o cut-through, não. O que ele faz? Ele lê apenas os primeiros bytes, os primeiros bits, dá para dizer, do quadro, né? Quais bits? Os primeiros bits lá do endereço MAC, ou seja, os 48 bits, ou os 6 primeiros bytes. Então lembra que o quadro é o primeiro quadro de destino, ou melhor, o endereço de destino é o primeiro campo do cabeçalho da camada de enlace, do protocolo internet. Então, acabou de ler o endereço MAC de destino, ele já consegue saber para qual porta tem que enviar, certo? Desde que ele conheça a porta, né? Ele sabe para qual porta tem que enviar. Se for para fazer um broadcast em todas as portas, ele já pode enviar em todas as portas. Mas qual a diferença do Store and Forward? Ele recebeu o endereço MAC de origem, ou melhor, de destino, que é os primeiros 48 bits, ele já começa a colocar na porta de destino, começa já a transmitir para o destino, ou para a porta correspondente, ou para todas as portas se ela não conhecer, certo? Então, conforme ele vai recebendo esse quadro, ele já vai mandando no destino, ou seja, ele não armazena a mensagem aí para antes de enviar, então ele nem faz a verificação de erros, certo? Então, a diferença no Store Forward tem que receber tudo para depois enviar, e o Switch Cut Through, não, conforme ele já sabe para qual porta vai enviar, começa a enviar. Beleza? Então, a vantagem do Store Forward é que ele verifica se tem erros. Se não tem, ele manda, mas se já tem erros, ele já descarta esse quadro. Beleza? Já o outro tem o Store Forward, ele tem a vantagem que é mais rápido, né? Que ele não processa. Então, se é uma rede que não está perdendo pacotes, não está perdendo quadros, ali não está tendo interferência, ele vai ser mais rápido para transmitir. Certo? Então vamos lá, só para exemplificar para vocês. Então aqui está sendo enviado um quadro, esse quadro ele tem que ser recebido integralmente, então, calculado, se não tem erros, no caso que ele está verificando um CRC, que podia ser a soma de verificação, mas aqui é uma soma de verificação cíclica, certo? É um outro algoritmo. Viu que não tem erros, que no caso aqui a soma... são iguais os valores, a gente vai ver lá na camada de transporte, como calcula que são iguais os valores, então quer dizer que não tem erros, então ele pode mandar para frente, certo? São iguais, ele manda para frente. Então ele faz toda aquela análise, consulta a tabela de MAC e manda para o destino correto. E o Cut Through, ele faz, olhem aqui, ele vai receber então o quadro. Ele não verifica se tem erros, aqui não consegue mostrar na animação, mas ele verificou qual é o endereço MAC destino, já consulta a tabela de endereços MAC, que aqui está chamando de tabela de switching, certo? Vê qual é o destino e começa a enviar essa mensagem. Beleza? E o Cut Through, ele tem duas formas de funcionamento. Ele tem o Fast Forward e o Fragment Free. Então, o Fast Forward é aquele que faz exatamente como eu acabei de falar. Lê o endereço MAC e já começa a enviar as mensagens. Certo? E o Fragment Free, ele faz o quê?
ele lê pelo menos os primeiros 64 bytes, porque vocês lembram que no mínimo tem que ser um quadro de 64 bytes para ele não ser considerado um fragmento, uma colisão de pacotes, por exemplo, certo? Então, ele lê primeiro os 64 bytes e depois começa a enviar. Se não teve, ele não verifica se teve erros, mas ele vê se não é ruído. Então, depois de receber os 64 bytes, ele começa a enviar. Então, é dito que o fragment free é uma mistura do cut-through com o store and forward. Beleza? Então, quando você for adquirir um switch, você tem que ver o que importa na tua rede. O que você precisa? Que entregue pacotes livres de erros, ou quadros livres de erros, ou o que? Então, os switches mais modernos, o que ele faz? Ele começa funcionando na forma de cut-through, usando o fast forward ou fragment free. Mas paralelamente ele verifica se tem erros em alguns quadros. Se começa a ter erros nos quadros, ele funciona da forma de store and forward, certo? Sendo que os switch store forward normalmente eles são mais caros, tendo essa característica, porque tem que ter mais poder de processamento e ter mais memória aí nos buffers para as portas, certo? E esses buffers que tem no switch, ele pode ser por porta ou um buffer único. O que é um buffer? Na verdade, é um espaço de memória, certo? Que os pacotes que são recebidos são armazenados antes de ser enviado, porque a porta pode estar ocupada, transmitindo dados de outra, vindo de outras portas. E como que isso é feito, então? Pode ter uma memória única, que é compartilhada entre todas as portas, ou pode ter memórias específicas para cada uma das portas. Então, é outra característica de um switch. Qual que é o melhor? O que tem memória por porta, né? Porque você não precisa compartilhar, não precisa ter um controle aí de acesso até, e não se preocupar que não seja sobrescritos os dados de uma porta em outra, né? Então não precisa ter esse controle, é mais simples de implementar. Tá, esse aqui, pessoal, é o que eu falei para vocês aí na aula na camada física, que as portas elas podem ser MDI ou MDI-X, certo? Sendo que os equipamentos mais modernos já têm a porta chamada de MDI-X automático. Eu já vou passar por lá, depois eu volto ali. Que é o que? Ele não precisa saber se eu tenho que usar um cabo cruzado, um cabo direto. Qual é o cabo a ser usado? Porque as portas entram em negociação e vê o modo de funcionamento da porta, ou seja, quando vai ter que ser cruzada a porta ou cabo ou não. Então aqui está mostrando o exemplo, que se é um switch com switch tem que ser um cabo cruzado, um computador com computador é um cabo cruzado, um computador com roteador é um cabo cruzado, porque por padrão as portas de switches aqui tem a porta do tipo MDI-X, certo? Então tem MDI-X aqui, tem que ser cruzado, como eu expliquei já para vocês. E aqui eu tenho uma porta MDI-X e MDI do roteador. Então já aqui é cruzado na porta e aqui não é cruzado, então o cabo vai ser direto. Então lembra que eu expliquei para vocês, quando a gente falou da camada física lá, que as portas, na verdade quando a gente falou sobre as mesmas práticas do PACT 3, qual cabo usar, se eu ligar sempre um cabo direto em mesmo tipo de porta, então o primeiro pino, que é de transmissão de dados, vai estar ligado ao pino de transmissão de dados do outro lado. Não vai haver comunicação, porque um tem que ser transmissão e o outro recepção do outro lado, né? Então, tem que em algum lugar tem que inverter, ou é no cabo ou é no conector. Então, se eu tenho dois conectores iguais, eu tenho que inverter no cabo. Beleza? No entanto, os switches aí mais modernos, né, então mais modernos, ele já faz essa forma, não importa o cabo que você coloque, desde que seja um cabo feito corretamente, na norma, né, TIA 8161, na forma, no padrão A ou B, sendo correto, ele automaticamente entra em negociação para saber qual tipo de funcionamento, se vai funcionar em MDI ou MDI-X. E a outra forma que eles negociam é se a comunicação vai ser full duplex ou half duplex, certo? Ou seja, full duplex que vai ter uma comunicação bidirecional ao mesmo tempo, ou seja, pode enviar e receber dados ao mesmo tempo, e a velocidade, né?
porque num lado eu posso ter uma velocidade aí de um equipamento que só suporte, por exemplo, no computador aqui 100 megabits e aqui o switch suporta 1 gigabit. Então o switch não pode funcionar na porta de 1000 megabits, ou o contrário, né? Aqui funcionar 100 megabits e aqui funcionar uma velocidade que seja diferente de 100. Os dois lados têm que funcionar na mesma taxa aí de comunicação, de transmissão. Beleza? Senão não vai funcionar. Normalmente que está tudo automático no sistema operacional. Beleza, pessoal? Então tem uma questão que vocês fazerem, que eu recomendo que vocês façam. Disparou o alarme aqui em casa. Deixa eu desligar aqui. Não está conectando. Pronto. Desligado. Beleza? Então, terminou bem na hora que terminou a aula, né? Desligou o alarme aqui. Então, finalizada a aula, disparou o alarme, que eu tenho um sensor de movimento aqui onde que eu tô. Ele automaticamente liga às 10 horas da noite, que é a hora que eu estou terminando de gravar o vídeo, então ele disparou. Então, pessoal, façam as atividades propostas para essa semana, certo? Na aula de sexta-feira, então, a gente vai tirar as dúvidas de vocês, vou tirar as dúvidas de vocês e fazer uma parte das práticas que eu recomendei para essa semana. Beleza? Então, na prática, a gente vai ver, então, com mais detalhes o protocolo ARP, tá? Que eu falei bem por cima hoje, que é o protocolo, então, que permite, a partir do endereço IP, eu descobrir o endereço MAC de destino. Tá ok? Então, por hoje, por essa semana, é isso daí.